porque as pessoas que são viciadas em jogos, elas estão tendo, de verdade, problemas psicóticos, né, com esse vício que são os games online. Terceiro, ela se expõe demais, né? Essa geração vai lá no Orkut e coloca 1000 fotos. E coloca lá o que fez no fim de semana, com quem são os amigos. Tagueia os amigos e a gente consegue, por ali, pelas fotos dele, saber quem que são os relacionados a ele, né? E não tem noção, não tem a menor noção do perigo que isso representa. Eu fiquei sabendo de uma história outro dia terrível, né? Uma menina começou a se relacionar com um cara, ele contou uma história para ela estava acreditando, porque na internet a gente vale qualquer coisa, e aí um dia esse cara bateu lá na casa dela. Ele falou assim, olha só, eu sou fulano, eu sou policial, e eu vim aqui alertar a sua família sobre o risco que você está correndo. Não se faz isso que você está fazendo. A menina tinha 14 anos. Tá? Então, eles se expõem demais. Eles são inseguros e medrosos. Por quê? Em parte porque os pais não acompanham essas atividades que eles fazem na internet. Em parte porque eles têm que decidir sozinhos. A internet é um ambiente que faz com que eles tenham que tomar decisões sozinhos. E isso pode ter implicâncias mais sérias, né, no futuro deles. Eles roubam, eles não têm o menor respeito pela propriedade intelectual, né? A gente baixa música, vídeo, a gente acha isso lindo, né? É um barato ficar vendo o filme que saiu semana passada de noite. Mas é feio, a gente está roubando propriedade intelectual de alguém. Alguém trabalhou naquilo, né? Eles intimidam os outros, é a questão do bullying, está todo mundo falando agora, né? Todo mundo preocupado com essa questão da intimidação em busca de fama, né? As pessoas elas intimidam as outras em busca de poder e fama na internet. Eles falam também que essa é a geração mais narcisista que existe. Não tem uma geração que seja mais voltada para o seu umbigo do que essas gerações Z e Y. E que eles, inclusive, o nome das coisas, né? Então, YouTube, MySpace, tudo isso reforça essa necessidade do eu, tudo voltado para si mesmo o tempo inteiro. E, por último, eles não ligam para nada. A única coisa com que eles, de fato, se importam seriam as celebridades, né, a cultura de massa e os amigos que eles têm. Então, esse aí é o dark side, né, o lado ruim da coisa. E aí, o lado bom, que quem fala sobre isso e fala muito bem é o Don Tapscott, é um autor bem bacana, e ele que coordena aquele Indinera, aquela organização de pesquisa que eu falei para vocês. Ele fez uma comparação entre essas duas gerações e as gerações anteriores. Quais seriam essas diferenças? E quais seriam essas habilidades, essas competências novas que estariam surgindo com o uso do digital, né? A imersão completa no digital. Então, ele diz, a liberdade. Eles têm um tipo de necessidade por liberdade que é muito diferente do nosso. Tá? Hoje em dia, eu, pelo menos, vivo o paradoxo da escolha. Quando eu chego no supermercado e tem muita coisa igual, muita marca do mesmo produto, eu fico perdida, eu não sei o que escolher. Para eles, isso é quase uma necessidade. Né? Quando eles veem lá milhares de canais, eles querem mais canais. Eles querem consumir tudo de uma vez só. E, para isso, eles precisam ter muita liberdade de escolha. Eles querem muita liberdade de escolha. Tá? Personalização. Isso eu acho que eu não preciso nem falar, né? Desde o ringtone até o blog, tudo deles é super personalizado. Eles são minuciosos nas tarefas deles, eles são muito mais exigentes porque eles conhecem os direitos que eles têm, então eles são mais exigentes. Eles escolhem empresas íntegras para comprar e para trabalhar. São
tentando descrever um pouco a revolução digital, a gente deveria pensar a revolução digital primeiro da um ponto de vista histórico e segundo da um ponto de vista mesmo do impacto que esta grande transformação tecnológico-comunicativa está tendo em todo o setor da sociedade. É uma grande revolução porque acaba alterando profundamente todo o setor da sociedade, mas sobretudo também acaba alterando não apenas a nossa forma de comunicar, mas sobretudo a nossa forma de sentir, os nossos sentidos, as nossas percepções e o nosso cérebro, isto é, a nossa forma de ordenar e organizar os dados, as informações. Portanto, é uma das maiores revoluções que nós temos na nossa época e no interior da história da comunicação. A gente, em teoria da comunicação, em teoria sociológica, relaciona a comunicação digital às outras revoluções comunicativas que aconteceram na história. A primeira, a passagem da oralidade para a escrita, quando se começou a armazenar informações fora do nosso cérebro. A segunda revolução, a passagem da escrita para a impressão, na metade do século XV, com a invenção da tipografia, da impressão de Gutenberg, que também permitiu a divulgação de uma grande quantidade de páginas, através da tecnologia da impressão, porque antes, obviamente, a duplicação das informações escritas era possível somente através da transcrição à mão, e, portanto, demorava muito tempo, e todo o conhecimento escrito estava na Europa na mão da Igreja. A segunda revolução, de fato, marca a laicização do pensamento, introduz a possibilidade da difusão de grandes informações em livros e, portanto, cria os Estados modernos, terá um impacto fortíssimo na política, através da Revolução Iluminista, a enciclopedia, etc. A terceira revolução, que acontece com o advento da eletricidade, já na época moderna, na metade do século XIX, que cria a mídia di massa e cria, portanto, attraverso cinema, TV, imprensa e a esfera pública e, conseguentemente, os Estados nacionais. E, enfim, a quarta revolução, que seria a comunicação digital, que está acontecendo agora, que já está em uma fase diferente da primeira internet, que é a fase da Web 2.0, que é uma internet colaborativa ligada à banda larga, isto é, a possibilidade de transmitir à velocidade da luz qualquer tipo de formato de informações, áudio, som, etc. A cada uma dessas revoluções nós temos um impacto na sociedade muito forte. Cada uma dessas revoluções permite não somente um incremento da quantidade de informações distribuídas, mas permite, sobretudo, a redução dos custos e dos tempos necessários para a difusão das informações. Então, se com a revolução da impressão nós temos o advento do Estado moderno, a reforma protestante, o início da sociedade contratual, e com a revolução eletrônica da mídia de massa nós temos os Estados nacionais, com a comunicação digital não temos que esperar outras revoluções das mesmas proporções. E, portanto, é uma transformação de fato que está alterando profundamente todo o setor da sociedade, da política, a economia, as relações sociais, a privacidade, enfim, não tem âmbito do social que não está sendo profundamente alterado por esta revolução. E isso, da um ponto de vista histórico, não é uma novidade. A escrita também fez isso, a impressão fez isso, a TV e o cinema fizeram isso. Então, todos esses alarmismos, né, que os autores críticos, como a professora que me antecipou falou muito bem, apresentam, são alarmismo que não leva em conta as transformações históricas. Sempre houve uma transformação do sujeito em relação à mídia. Ao mudar uma tecnologia de comunicação, muda a nossa forma de perceber e sentir o mundo. Uma grande transformação que está acontecendo com a revolução digital é exatamente a transformação do nosso sentido. Existe, seja em Walter Benjamin, seja em outros autores, entre eles Marshall McLuhan, obviamente, uma consciência difundida que os nossos sentidos são históricos. Isto é, a metrópole e o advento da mídia e da eletricidade tornará a visibilidade e o ver, o olhar, um sentido sobrevalorado em relação aos outros. Darão mais possibilidade da visualidade se
moltiplicare, soprattutto si estender, perché sarà un sentido di fatto estremamente importante. Já a comunicação digital está transformando o nosso sentido, dando a ele mesmo não somente alterações na forma de acontecer, mas sobretudo dando a esse sentido a necessidade de se conectar a interface, isto é, a extensões de tipo tecnológico. Nós hoje temos olhos mecânicos que olham, por exemplo, o estado do nosso planeta. Vemos continuamente por telecâmeras que tem uma camada de ozono, que tem um processo de poluição no Golfo do México, enfim, temos uma percepção que vai além da nossa vista. Nós temos ouvidos, hoje vindo aqui, problema de trânsito, no carro, nós estávamos ouvindo o rádio para saber quais caminhos melhor para chegar a quanto antes. Isto é, tem extensões dos nossos ouvidos em tecnologias. Então, a relação com a tecnologia é algo hoje que deve ser repensado por inteiro. In una recente intervista che ho dato per il Fantástico, fui questionato il fatto da dipendenza dos jovens da essas novas tecnologias. E io rifletti, mi dei opportunità per riflettere sobre este aspetto. Pedir hoje a um jovem, a qualquer um de nós, de não olhar os seus e-mails, de não entrar em Facebook, em Orkut, significaria como pedir a uma pessoa 50 anos atrás de ficar sem falar, sem ouvir e sem ver. O nosso sentido hoje são deslocados nessas arquiteturas informativas. E isso é antigo quanto o homem. Este processo de transformação através da tecnologia não está acontecendo apenas hoje. Assim como a escrita deslocou fora do nosso cérebro as informações. O livro ou um texto escrito é a externalização do meu pensamento e a forma tecnológica de guardar o meu pensamento fora do meu cérebro. Então, a experiência humana é uma experiência em devir. O homem não nasce acabado. O homem nasce, como todos os mamíferos, prematuro. Isso é, precisa não somente das condições ambientais para ele continuar a se desenvolver, mas também do carinho da mãe, da família, de um conjunto de atividades externas que ele não possui para ele poder crescer e se desenvolver até se tornar autônomo. A tecnologia tem esse papel. Nós estamos, e as próximas gerações continuarão isso, nesta aventura de contínua modificação. E, portanto, perante as transformações, em lugar de ter uma postura mais conservadora, a gente primeiro deve ter uma postura de tentar entender qual é o tamanho dessas transformações e o significado. E, consequentemente, também lidar o fato que a humanidade, que a espécie humana, é uma espécie que, a diferença dos outros mamíferos, está acostumada a um tipo de interação que a leva a devir-se a transformações qualitativas superiores aos outros mamíferos. E, portanto, este aspecto é extremamente importante. Tem alguns elementos que gostaria brevemente passar para dizer como, de fato, estas novas tecnologias, que alteram pela primeira vez o modelo organizzativo da comunicação, a arquitetura e a forma de distribuir as informações, está alterando também a nossa cultura, a nossa sociedade, o nosso cotidiano. Primeira coisa, a comunicação digital, pela primeira vez na história da humanidade, altera a arquitetura do processo comunicativo.